Você já teve daqueles sonhos ruins? Sonho ruim mesmo, daqueles pesadelos pesados. E pior ainda, sabe quando você nem lembra do sonho? Acho que é pior ainda. Eu vou contar pra vocês hoje a história de um rei da Bíblia que aconteceu isso com ele. Espera só um pouquinho. A gente tem na Bíblia várias histórias que são conhecidas de todas as pessoas. Nem sempre as pessoas são cristãs, mas elas conhecem. E uma delas é a história de A história de Daniel! Daniel. E Daniel, ele foi um personagem extremamente importante para a Bíblia, porque ele foi um dos maiores profetas que nós já tivemos em toda a história. Daniel e seus 3 amigos foram levados para a Babilônia como escravos. A sua pátria estava sendo destruída por causa de um rei tirano chamado Nabucodonosor. No entanto, circunstâncias extremas e coisas difíceis são exatamente os momentos que Deus usa para fazer moldar os seus servos. Depois de sofrer aquele momento muito complicado, eles foram levados para a Babilônia e foram selecionados como pessoas sinceras e também pessoas sábias. Eles foram testados para descobrir se eles eram pessoas boas, se eles valeriam a pena para serem sábios do rei. Foi então que, num determinado momento, Nabucodonosor, o rei, ele teve um sonho. Um sonho extremamente maluco e diferente de qualquer sonho que você já possa ter tido. Se bem que tem gente que tem sonho maluco pra caramba. O texto bíblico até dá a possibilidade de ele ter tido esse mesmo sonho por várias noites. Mas o detalhe é, ele não conseguia lembrar exatamente o sonho que ele tinha tido. Um detalhe é, os reis daquela época, eles viam os sonhos como prognósticos do futuro. Eles enxergavam que aquilo iria mostrar o que iria acontecer com eles, então eles davam muita importância para os sonhos. E o fato do rei não lembrar do sonho era uma coisa que o deixava muito preocupado. Deus, ele usou essa crença daqueles povos para trazer a Nabucodonosor essa mensagem tão importante que era essa profecia. Como Nabucodonosor não conseguia lembrar do seu sonho, ele tentou a ajuda de todos os seus magos, sábios e estudiosos que tinham da Babilônia para tentar descobrir se eles poderiam revelar aquele sonho. Porém, uma coisa que eles sempre faziam era, o rei contava o sonho e eles traziam uma interpretação. Fácil, né? Qualquer coisa que eles falassem podia ser a interpretação do sonho. Porém, dessa vez, aí o bicho pegou. Porque o rei não lembrava, mas ele sabia que se alguém começasse a contar, ele lembraria do sonho. Já aconteceu isso com você? Ele então chamou esses sábios e nenhum deles conseguia dizer o que tinha sido o sonho do rei. Os especialistas do palácio disseram o seguinte: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Quer dizer, aqueles homens se diziam tão sábios, mas eles não conseguiam interpretar os sonhos corretamente se o rei não estivesse contando qual era o sonho. O rei ficou revoltado e mandou matar todo mundo, inclusive aqueles que estavam estudando na escola da Babilônia, e entre eles, Daniel e seus amigos. Quando chegaram para Daniel e seus amigos para dizer a notícia, Daniel ele pediu um tempo para que eles pudessem orar sobre o assunto, para que eles pudessem pedir a Deus a interpretação e o sonho. Foi então que Daniel ele descobre realmente por revelação divina e Deus fala para ele qual era o sonho e qual era o significado. E Daniel vai falar com o rei. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Quando Daniel começou a contar cada um dos detalhes, ele começou a lembrar do seu sonho e ele começou a ficar impressionado porque Daniel estava dizendo exatamente aquilo que ele tinha sonhado. E qual foi esse grande e espantoso sonho que o rei teve? Nesse sonho, ele viu uma estátua gigantesca
E nessa estátua, cada pedaço dela era feito de um metal diferente. A cabeça era feita de ouro, o peito e os braços eram feitos de prata, o quadril era de bronze, as pernas de ferro e os pés eram de ferro misturado com barro. No sonho também, o rei viu uma enorme pedra sendo arremessada do céu, diretamente contra os pés da estátua, destruindo-a, esmiuçando todas as suas partes. E a mesma pedra se tornou uma grande montanha que encheu a terra para sempre. Segundo a interpretação do profeta, aqueles 4 metais diferentes simbolizavam 4 impérios diferentes. E esses impérios seriam tão poderosos que seriam extremamente conhecidos no mundo inteiro. Já os pés de barro e ferro misturados simbolizavam que não seria um poder simples e único, mas seria dividido entre 10 nações independentes. Agora, para os significados, o ouro simbolizava Babilônia. Ao todo, a Babilônia dominou o Oriente Médio por 68 anos, aproximadamente. Já a prata simboliza Medo-Pérsia. Ciro foi quem conquistou a Babilônia, e ele fez isso enquanto acontecia uma festa de Belsazar, que era um descendente de Nabucodonosor. O nome Medo-Pérsia se dá pelo fato das 2 tribos que se juntaram, Medos e Persas, e simbolizado também pelos 2 braços da estátua. Porém, como os persas se tornaram mais conhecidos, eles ficaram até mais conhecidos como persas. Já o quadril de bronze, ele representa aquele império que veio derrubar os Medo-Persas, e isso foi feito por Alexandre o Grande, soberano da Grécia e da Macedônia. Depois do ferro, ele representa a Roma. Em 168, os romanos derrotaram os gregos na cidade de Pídna, assumindo então um controle universal. Nesse momento vem a fase das pernas de ferro. Eles permaneceram no poder por mais de 500 anos. Eles perseguiram os cristãos, acabaram com Jerusalém e destruíram o templo que foi construído após a Babilônia. Mas o reino deles também chegou a um fim. Em 351, tribos bárbaras invadiram esses portões do Império Romano, até que aconteceu a queda do Império Romano em 476 d.C. Depois de tudo isso, surgiram vários reinos. Entre eles, surgiram germanos, francos, burgúndios, suevos, anglo-saxões, visigodos, lombardos, érulos, vândalos e ostrogodos. Esses 3 últimos foram destruídos em 538 d.C. Os demais eles deram origem a países muito conhecidos hoje da Europa Ocidental. Entre eles, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Inglaterra e Suíça. Inclusive, a profecia afirma que jamais teria uma unidade completa entre eles. E a gente pode ver na história que já houveram várias tentativas de união, mas nenhuma deu certo. A julgar pela sequência de todo esse sonho, nós podemos perceber que nós estamos no período dos pés. Significa que nós fazemos parte também desse sonho e dessa profecia. Com tudo isso que está acontecendo, nós sabemos que tem uma final, que é a pedra que vem para destruir tudo isso. A pedra simboliza a volta de Jesus, que vai vir para acabar com todos esses impérios do mundo, mas sim para que Deus possa estabelecer o seu mundo, a sua nova terra, para estabelecer tudo lindo e maravilhoso num futuro próximo. Desses impérios todos e de tudo que vai acontecer, qual império você gostaria de fazer parte? Espero que você escolha fazer parte do império que vai ser do nosso Rei Salvador, Jesus. É isso aí, gente. Obrigado por ter assistido o vídeo e a gente se vê na próxima semana.